Olá, meus amigos do Portal Exame de Ordem. Estamos aqui no nosso primeiro contato. Meu nome é Roberto Figueiredo e vamos hoje nos preparando aí para o 12º exame da OAB. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre direitos reais. Olha aí o slide na tela, direitos reais. Esse é o nosso tema de hoje. Eu vou dividir o nosso encontro em dois grandes dias, em duas grandes gravações. Na gravação de número 1, eu enfatizarei o direito possessório, tá bom? A gente vai falar um pouquinho da posse, do seu conceito, da aquisição da posse, da perda da posse. Falaremos um pouquinho da classificação da posse, dos aspectos processuais, das ações possessórias. É um encontro muito importante para vocês. É um encontro útil para a OAB e útil para a prática profissional, útil para o seu dia a dia pós-OAB. No segundo encontro, então, nós avançaremos um pouquinho mais nos direitos reais em si. Falaremos um pouquinho do direito de propriedade, do direito de uso, gozo e fruição, do direito real de garantia. Falaremos um pouquinho de vizinhança, etc, etc, ok? Vamos juntos, vamos estudar aí o direito possessório. Nosso primeiro tema é posse, tá bom? Anota aí, posse ou então direito possessório. Artigo 1196 do Código Civil, artigo 1196, 1196. 1196 é de lá que nós começaremos. Vamos juntos? Bom, meus amigos, eu gostaria de começar com vocês apresentando um conceito da posse. É muito interessante esse conceito para você contextualizar aquilo que você precisa saber para a prova aí desse 12º exame. Então vamos começar com uma dica. Eu vou dividir aí nosso bate-papo em algumas dicas e a minha primeira dica é o conceito de posse, tá bom? A partir dele, nós iremos construir o nosso bate-papo de hoje. Olha aí esse slide na tela, vai lá. Olha aqui, é a dica de número 1, posse é o nosso primeiro tema, é o nosso primeiro estudo. Diz a letra fria da lei, diz o artigo 1196, dá uma lida nele, que possuidor é aquele que tem de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Portanto, a posse é um estado de fato e de poder socioeconômico sobre coisa, relevante para o direito. Sobre coisa, e aí eu acresço aqui, você vai anotar, sobre coisa corpórea, sobre coisa física, sobre coisa material. Então, é a partir daqui que a gente começa o nosso bate-papo. Vem comigo, vamos andar um pouquinho, vamos dinamizar esse nosso bate-papo. A posse é um estado de poder socioeconômico sobre coisa física. A posse é um estado de poder socioeconômico sobre coisa corpórea. Eu tenho a posse desta caneta. Por que eu tenho a posse dessa caneta? Porque eu tenho um dos poderes, algum dos poderes inerentes à propriedade eu tenho. Eu tenho o poder de usar essa caneta, eu tenho o poder de... eu tenho a mera disponibilidade sobre essa caneta. Então, como eu tenho algum dos poderes inerentes à propriedade sobre essa coisa física, eu tenho a posse. A posse é um estado de poder socioeconômico sobre coisa física. Então, a posse é adquirida quando esse estado de poder socioeconômico é adquirido. A posse ela será perdida quando esse estado amigo, mas a posse sobre este bem você tem. E é sobre isso que nós vamos estudar. A posse é um estado de poder socioeconômico sobre coisa física. A posse é um estado de poder socioeconômico sobre coisa corpórea. Você adquire a posse quando você adquire esse poder, de fato, essa mera disponibilidade. Você perde a posse quando você perde esse poder
de fato. A posse é um poder de fato sobre coisa física, ok? Essa reflexão sobre o conceito da posse e sobre o artigo 1196 do Código Civil, que você acabou de ler, ela nos remete a uma perguntinha que pode ser uma pegadinha sobre a nossa prova. Então, eu vou destacar agora isso para você, tá bom? Vamos aqui. Atenção, olha a pergunta. Existe posse sobre bem imaterial? Existe posse sobre coisa imaterial? É possível o ajuizamento de ação possessória para coisa incorpórea? A resposta é negativa. Não é possível. Eu vou lhe dar uma dica. Súmula 228 do STJ. Súmula 228 do Superior Tribunal de Justiça. O que diz essa súmula? Essa súmula afirma que não é possível interdito proibitório, não é possível ação possessória na defesa de direito autoral. E por que não é possível? Porque os direitos autorais envolvem bens imateriais, envolvem bens não corpóreos. E a posse é o estado de poder econômico sobre a coisa física, de modo que não há posse sobre direitos da personalidade, não há posse sobre direitos imateriais, e se não há posse, não haverá esse tipo de ação, esse tipo de medida judicial. Entenderam aí a pegadinha? Entenderam a dica? Legal, né? Beleza. Vamos então avançar e vamos para uma outra questão que a prova da OAB pode perguntar. Nós temos verificado que a prova da OAB ela tem cada vez mais se aprofundado, às vezes em jurisprudência, em informativos do STJ e às vezes até mesmo em doutrina. E atentos a essa linha da OAB, a gente está trazendo uma questão nova para vocês refletirem. Olha aí o slide na tela. Principais teorias explicativas da posse para a prova da OAB. Basicamente, se costuma trabalhar duas teorias sobre a posse. Uma teoria subjetiva da posse, que é a teoria de Savigny, Frederic Calvon Savigny, e uma teoria objetiva da posse, que é a teoria de Ihering, não é? Qual a diferença de uma teoria para a outra? Segundo Savigny, segundo a teoria subjetiva da posse, a posse é o corpus, mas o ânimos. Então, a posse é o estado de fato, mas o desejo de possuir. Essa é a teoria subjetiva, e a subjetividade dessa teoria está no elemento ânimos, não é? A subjetividade dessa teoria está no elemento ânimos, teoria subjetiva da posse. A teoria objetiva da posse, ela vai dizer que posse é apenas corpus, é apenas esse estado de poder socioeconômico sobre a coisa, pouco importando o seu ânimos. Então, para a teoria objetiva, posse é corpus apenas. E você pode verificar essa questão da teoria subjetiva ou objetiva da posse em alguns momentos do seu Código Civil, como, por exemplo, no momento da detenção, a figura do detentor. Não é? Quem é o detentor? Não é? O detentor é aquela pessoa também chamada de fâmulo da posse. O detentor, perdãozinho aqui, o detentor, meu amigo, ele é aquela pessoa que está em uma situação jurídica de dependência. Está numa situação jurídica de subordinação hierárquica. Então, essa é a figura do detentor. A figura do detentor ilustra uma teoria subjetiva da posse de Savigny. Vou lhe dar um exemplo. Imagine você a sua empregada doméstica. Imagine a sua empregada doméstica, aquela moça que trabalha na sua residência. Eu lhe pergunto,
A sua empregada doméstica tem posse sobre o seu imóvel ou a sua empregada doméstica tem apenas detenção sobre o seu imóvel? Entendeu a pergunta? Bom, a doutrina e a jurisprudência vão entender, de acordo com a legislação, que a empregada doméstica é uma mera detentora, que a empregada doméstica não tem posse sobre o seu imóvel. E por que será que a empregada doméstica não tem posse, é mera detentora? Anotem, porque a empregada doméstica está em uma situação jurídica de subordinação hierárquica, de dependência hierárquica para com o verdadeiro possuidor. A empregada doméstica é uma preposta do possuidor. A empregada doméstica é uma longa-manos do possuidor. É alguém que se encontra em situação de dependência para com o possuidor. Logo, a empregada doméstica é mera detentora. A empregada doméstica não é possuidora. A empregada doméstica também é chamada de fâmulo da posse. A empregada doméstica é fâmulo da posse, é mera detentora porque não tem posse. Mas eu vou lhe dar um outro exemplo para você lembrar para o resto da vida. Eu não vou te deixar esquecer. Não vou te deixar esquecer. Vou lhe dar um outro exemplo para você lembrar. Capataz de uma fazenda. Pensa aí, capataz de uma fazenda ou caseiro de um sítio. O capataz de uma fazenda é mero detentor ou fâmulo da posse, são sinônimos. Por que o capataz de uma fazenda é o mero detentor? Por que o capataz de uma fazenda é o mero fâmulo da posse? Anotem, ele não tem a posse. Ele não tem a posse sobre a fazenda. Ele é um mero detentor. Ele não tem a posse sobre a fazenda. Vou lhe dar um outro exemplo de detentor. Motorista de carro, motorista de madame, motorista doméstico. O motorista doméstico não é possuidor, é mero detentor. Por que o motorista é mero detentor? Por que o motorista não é possuidor? Porque o motorista está em uma situação jurídica de dependência, de subordinação hierárquica para com o verdadeiro possuidor. Ou seja, o detentor é um exemplo ilustrativo da teoria subjetiva da posse no Código Civil. O detentor é um exemplo ilustrativo do fâmulo da posse. Você encontra a teoria subjetiva da posse de Savigny, segundo a qual posse é corpus mais ânimos, na figura do detentor. E você também encontrará a teoria subjetiva de Savigny lá na uso capião, porque um dos requisitos para uso capião é o animus domini. Ou seja, é o aspecto anímico, é o aspecto subjetivo, é o desejo de ser dono, é o desejo de usucapi, de se tornar proprietário. Então, seja na uso capião, seja na detenção, você tem exemplos da teoria subjetiva da posse, segundo a qual a posse é corpus mais o animus. Pois bem, eu lhe dei dois exemplos, duas situações no Código Civil de teoria subjetiva da posse. Exemplo número 1, fâmulo da posse ou detentor. Exemplo de número 2, uso capião. Entretanto, eu devo lhes dizer, após isso, apesar desses dois exemplos, eu devo lhes contar que o Código Civil brasileiro adota preponderantemente a teoria objetiva da posse. Ou seja, a teoria de Hering, segundo a qual a posse é apenas corpus, segundo a qual pouco importa o animus. Em curta síntese, em regra, o Código Civil brasileiro adota a teoria objetiva da posse, segundo a qual posse é corpus, independente do animus, segundo a qual posse é estado de poder socioeconômico sobre coisa física, estado de poder socioeconômico sobre coisa corpórea. Esta é a regra. Teoria objetiva da posse, Hering, posse é igual a corpus. Pensa na blusa Hering, que é aquela blusa que você coloca no corpo. E com essa brincadeira, você relaciona corpus com Hering. Hering, teoria objetiva, regra no Código Civil. Mas você viu também conosco que existem exceções no próprio Código a admitir a teoria subjetiva. Exceção de número 1, fâmulo da posse, que eu lhe expliquei. Exceção de número 2, uso capião. Beleza, gente? Então, com isso, nós contextualizamos as teorias explicativas da posse e o conceito da posse. Não foi isso? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, ok?
Agora eu quero ver se você entendeu mesmo essa explicação. Posso lhe perguntar? Está preparado? Larga a mão dessa caneta, relaxa o dedinho e vamos raciocinar. Vamos pensar juntos. Vamos parar de anotar e vamos conversar, vamos raciocinar juntos. Vamos juntos? Beleza. Vou lhe perguntar. Vem aqui comigo. Será que o detentor, ou seja, o fâmulo da posse, será que ele tem legitimidade ativa para ajuizar ação possessória? Detentor pode ajuizar ação possessória? Detentor pode ser autor de ação possessória? Detentor pode ser réu de ação possessória? O que é que você acha? Pensa aí um pouquinho. Meu amigo online, a resposta é negativa. Detentor não tem legitimidade para ajuizar ação possessória. E por que detentor não pode ser autor de ação possessória? Porque ele não tem posse. Detentor não tem posse. Se eu não tenho posse, eu não posso ajuizar ação possessória. Se eu não sou titular do direito material, eu não tenho legitimidade ativa para pedir o que eu não tenho, que eu não sou dono, o que eu não tenho titularidade. Lembra do artigo 6º do CPC? Lembra? Vem comigo. Você lembra do artigo 6º do Código de Processo Civil? Lembra? O que ele diz, o artigo 6º do CPC? Vai lá, vai nele. Ninguém pode, em nome próprio, postular direito dos outros. Ninguém pode, em nome próprio, pedir direito alheio. Se o possuidor não tem posse, se o detentor não tem posse, se a empregada doméstica não tem posse, se o caseiro não tem posse, se o capataz da fazenda não tem posse, ele não pode pedir o que em nome próprio direito alheio. Ele não pode pedir em nome próprio direito alheio. Logo, detentor não tem ação possessória. E, portanto, não pode ser autor de ação possessória nem réu. Se alguém, por equívoco, ajuiza uma ação possessória, por equívoco, contra um detentor, ou seja, contra um fâmulo da posse, a consequência jurídica, o que é que esse detentor vai fazer? Ele vai lembrar daquela aula de Sabrina, de André, dos professores da casa, de processo civil. Ele vai lembrar e vai se utilizar da intervenção de terceiros. Ele vai se utilizar do Instituto da Nomeação à Autoria. Lembram disso? Lembrem. Ele vai dizer, olha, eu sou mero fâmulo da posse. O verdadeiro possuidor é meu patrão. Eu não tenho por que ser réu dessa ação. Vou me utilizar do Instituto da Nomeação à Autoria. Beleza? Ficou atento? Detentor não tem ação possessória. E, portanto, não pode ser autor de ação possessória, não pode ser réu de ação possessória. Se liga nisso, fica atento nessa ideia. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma outra pergunta a lhe fazer. Será que o detentor tem desfosso incontinente? O que é o desfosso incontinente? O que é a legítima defesa da posse? Agora eu vou lhe pedir um favor. Você vai agora ao artigo 1210 do Código Civil, porque você vai estudar comigo o Instituto da Legítima Defesa da Posse, também chamado de desfosso incontinente. Está lá, a partir do 1210, parágrafo 1º, Código Civil Brasileiro, que vai dizer o seguinte, vai dizer que é possível a legítima defesa da posse. Essa legítima defesa da posse, antes de ajuizar qualquer tipo de ação possessória, se for utilizada de maneira moderada, com razoabilidade, com proporcionalidade, ela será permitida. O detentor tem desfosso incontinente. Vou lhe dar um exemplo para ilustrar a situação. Imagine você que eu estou aqui dando aula e alguém tente invadir a minha casa, alguém tente invadir a minha residência. Está imaginando um exemplo para ilustrar e entender? Então, olha só para ilustrar e entender. A minha empregada doméstica, no exemplo que eu estou lhe dando, ela tem desfosso incontinente. Ela pode se utilizar da legítima defesa da posse. Ela pode se utilizar do parágrafo 1º, que você já leu, do artigo 1210 do Código Civil, que você já leu.
Ela pode, portanto, resistir e não deixar que o ladrão entre. Ela pode segurar a porta da minha casa, ela pode chamar apoio do porteiro, ela pode utilizar a legítima defesa da posse. Tudo bem. O fâmulo da posse, o mero detentor, assim como o possuidor, tem o desfosso incontinente. Podem utilizar a legítima defesa da posse. Perfeito, eles podem. Agora imagine você, no meu exemplo, que o invasor entre na minha casa. Se o invasor entra na minha casa, a minha empregada doméstica não tem mais o que fazer. Por que ela não tem mais o que fazer? Porque ela não tem ação de reintegração de posse. Quem tem ação de reintegração de posse é Roberto Figueiredo, porque é o possuidor, ela é minha mera preposta, ela é minha mera longa-mano. Então ela vai me ligar e vai dizer, Roberto, invadiram a sua casa, você vai ter que ajuizar a ação de reintegração, porque eu, empregada doméstica, sou detentora, eu, empregada doméstica, sou fâmulo da posse, eu, empregada doméstica, não tenho legitimidade para ajuizar a ação possessória, ok? Entendeu o desfosso incontinente também? Entendeu aí esse diálogo entre o processo civil e o direito material civil? Ficou compreendido isso? Que bom, meu amigo online. Então vamos avançar. Vamos avançar para um outro tema. Aliás, antes disso, vamos relembrar uma coisa que eu já falei. Slide na tela, por favor. Relembrando o que eu já falei. Posse de direitos. Existe posse de direitos? Lembrem do que eu já lhe falei. O Código Civil brasileiro segue a orientação segundo a qual apenas coisas físicas são objetos da posse. Então, o direito autoral não é objeto de posse. STJ 228. Não é possível o ajuizamento de ação possessória na defesa de direito autoral, porque o direito autoral é coisa física. Eu estou batendo muito nessa tecla, tendo em vista que a OAB está perguntando muito sobre posicionamento jurisprudencial, não é? A gente teve aí uma mudança no edital desse 12º exame e nós estamos então atentos a essa mudança do edital, ok? Então, com isso, nós estudamos, digamos assim, o conceito da posse e nós estudamos também, digamos assim, as questões do fâmulo da posse. Eu gostaria de aproveitar e tratar com vocês de um outro tema. Eu gostaria de tratar agora da composse. Composse é um tema que ainda não foi perguntado na OAB, é um tema fácil, é um tema que está aí na sequência da sua legislação. Lá pelo se você ler o 1196, tem o 1197 que a gente ainda vai abordar, o 1198, fâmulo da posse, e o 1199, a composse. Então a gente está seguindo aí a sequência dos primeiros artigos do Código Civil sobre direito possessório. E agora eu gostaria de tratar um pouquinho da composse. Vamos pensar junto na composse? Eu vou lhe dar um exemplo. Vem aqui comigo. Imagine você que o professor, meu amigo Rafael Tonassi, o professor, meu amigo querido Rafael Tonassi, que mora no Rio de Janeiro, eu moro na Bahia. Imagine que o professor Rafael Tonassi venha a Salvador com o irmão dele. Ele tem um irmão, ele vem com o irmão dele passear na nossa cidade, passear em Salvador. Imagine então que eu, por cortesia, empreste ao professor Rafael Tonassi o meu automóvel, não é? Comodato, empréstimo de uso. Eu empresto ao professor Rafael Tonassi o meu carro, mas eu empresto a Rafael Tonassi e ao irmão dele, e ao irmão do professor Rafael Tonassi. Beleza? Você concorda comigo que nesse exemplo que eu acabo de lhe dar, duas pessoas têm simultaneamente a posse sobre um mesmo bem? Você concorda com isso? Você concorda nesse exemplo que eu lhe dei que duas pessoas têm posse sobre o mesmo bem? Concorda comigo? Beleza. Sabe como é o nome disso? Composse. O nome disso daí é composse, é o condomínio da posse. Então, tanto Rafael Tonassi quanto o irmão de Rafael Tonassi serão copossuidores, porque eles serão simultaneamente a posse sobre o mesmo bem. Entenderam isso? Mesma coisa se eu emprestasse para um grupo de 5 amigos a minha casa. Cada um ficaria em um quarto, mas eles seriam a composse da cozinha,
ele seria uma composse da sala, ele seria uma composse do corredor, porque a composse é o condomínio da posse. Então, você já sabe hoje o que é composse. Você já sabe. E você já sabe mais. Você já sabe que a composse, ou seja, este condomínio da posse, a composse, ou seja, esse condomínio da posse, será exercida simultaneamente pelos compossuidores ou isoladamente. É possível que Rafael Tonassi realize a defesa da sua composse sem prejudicar a composse do seu irmão. É possível. Então, você já sabe o que é a composse e como ela se realiza, ok? Vamos avançar? Vamos para mais um slide? Olha esse slide na tela, vai lá. Uma outra dica, a dica de número 5. Vamos trabalhar um pouquinho com a classificação da posse, tá? Posse direta versus posse indireta, posse justa versus posse injusta, posse de boa-fé versus posse de má-fé. A posse direta versus a indireta está no artigo 1197 do nosso amado Código Civil Brasileiro. Então, você vai lá, dá uma lida no artigo 1197 do Código Civil, porque você vai encontrar aí o conceito de posse indireta. E eu poderia lhe dizer, eu gostaria de enfatizar aqui a indireta versus a direta, né? É isso aqui que a gente está trabalhando. Eu poderia lhe dizer, basicamente, que quem tem a posse indireta, basicamente, é o dono. O dono tem a posse indireta, certo? Essa é a regra. O dono tem a posse indireta. E quem tem a posse direta? Quem tem a posse direta, eu vou lhe dar algumas dicas aqui de quem tem a posse direta. Quem tem a posse direta? O comodatário. O comodatário tem a posse direta. Está ficando pequenininho aqui, deixa eu melhorar. Quem tem a posse direta? Vamos lá. Quem tem a posse direta? O comodatário. Aquele que recebe o bem em comodato, está diretamente com ele, tem a posse direta. Quem tem a posse direta? O depositário tem a posse direta. Quem mais tem a posse direta? O locatário. Você já viu lá o 1197, o locatário. Quem mais tem a posse direta? O usufrutuário. Então, é muito simples, é muito fácil. O artigo 1197 tem a posse direta. Tem a posse direta aquele que está diretamente com a coisa. Aquele que está diretamente com a coisa terá a posse direta. O dono terá a posse indireta. Diz a letra fria da lei, diz a letra gélida da lei, artigo 1197, que a posse plena ou aloidial pode ser dividida em posse direta ou posse indireta. Posse direta, quem tem é o locatário, comodatário, usufrutuário, depositário. Posse direta, quem tem é o comodante, depositante, locador, o dono. E diz a letra da lei que é possível um litígio entre possuidor direto e possuidor indireto. Claro que é possível. Pensa aí comigo, briga de inquilino, inquilinato. A briga de inquilino, o inquilinato, é um exemplo emblemático de litígio entre possuidor direto e possuidor indireto. Ok, gente? Beleza. Então, é possível o possuidor direto exercer a posse dele independente do indireto ou vice-versa? É possível. É possível que haja litígio entre possuidor direto e possuidor indireto? É possível também, ok? Ficou aí a dica da posse direta versus indireta na primeira classificação. Mas vamos avançar. Slide na tela, por gentileza. Posse justa versus injusta. Quero trabalhar aqui um pouquinho também a classificação da posse, 1199, 1200, vamos lá. Posse injusta. O que é uma posse injusta? Posse injusta, segundo o artigo da lei, 1199, 1200, estamos avançando. Posse injusta é aquela que é violenta. Posse injusta é aquela que é clandestina
clandestina. Posse injusta é aquela que é precária. Então, se a posse é violenta, clandestina ou precária, ela é injusta. Se a posse não é violenta, não é clandestina e não é precária, ela é justa. Posse violenta. Vou lhe dar um exemplo. Você ilustra com o crime de roubo ou você ilustra com o tipo do esbulho. Só para entender, a posse violenta é aquela que tem violência ou grave ameaça. É a pessoa que pisa o pé no tapume, destrói a cerca, invade a casa, dá um tapa no proprietário e diz: saia! Essa é uma posse violenta. Violência ou grave ameaça. Parece muito com o tipo penal do roubo, parece muito com o tipo penal do esbulho. Posse violenta é uma modalidade injusta de posse. Também é uma modalidade injusta de posse a posse clandestina. Vou lhe dar um exemplo de posse clandestina. Aquela pessoa que vem matreiramente, na surdina, entrando no imóvel. Essa pessoa não cometeu violência nem grave ameaça, mas a posse dela é injusta, porque ela entrou, digamos assim, indevidamente. Ela entrou escondidamente. Essa posse também é injusta. Terceiro e último exemplo de posse injusta é a posse precária. A posse precária, ela parece muito com aquele crime de apropriação indébita, porque a posse precária é uma posse derivada de uma outra originariamente justa. Vou lhe dar um exemplo, vou lhe ilustrar. Originariamente, a pessoa era locatária, tinha uma posse justa. Chegou a hora de devolver o imóvel e a pessoa não devolve o imóvel. Então, aquela posse que originariamente era justa passa a ser derivadamente injusta, porque a pessoa não devolveu o imóvel alugado, não devolveu o imóvel do comodato, o bem do comodato, não devolveu o bem do depósito, não devolveu o bem do usufruto. Então, aquela posse passa a ser uma posse injusta na modalidade precária. Posse injusta aqui é, na modalidade precária, é uma posse que se assemelha muito com o crime de apropriação indébita, ok? Para finalizar esse bloco, eu gostaria de voltar ao slide na tela. Para finalizar esse bloco, eu vou deixar duas perguntas no ar para vocês. A boa-fé ou a má-fé aqui, ela é subjetiva ou ela é objetiva? Essa é uma pergunta que eu vou responder no bloco 2. Essa boa-fé aqui, ela é subjetiva ou ela é objetiva? Qual a diferença entre boa-fé subjetiva e objetiva? E a dica de número 6 é: o que é o constituto possessório e o que é o tradixio brevimano? Por que você está perguntando isso, Roberto? Já caiu na primeira OAB. Estamos no 12º exame, mas já caiu na primeira OAB, ok? Então vamos, no próximo bloco, responder essas perguntas e avançar nos demais temas da posse, tá bom? Meus amigos, nesse bloco de número 1, fizemos uma introdução aos direitos reais a partir do tema da posse. Eu lhes apresentei o conceito da posse como estado de poder socioeconômico sobre coisa corpórea. Lhe disse que não existe ação possessória para bens imateriais. Ilustrei com a súmula 228 do Superior Tribunal de Justiça. Após isto, eu lhe apresentei as teorias explicativas da posse, demonstrando a teoria subjetiva de Savigny, posse corpus mais ânimos, e a teoria objetiva de Ehring, posse igual a corpus. Lhe dei dois exemplos de teoria subjetiva: detenção, fâmulo da posse e uso capião. E lhe disse que preponderantemente o código adota a teoria objetiva da posse. Falamos de alguns aspectos processuais para mostrar que o fâmulo da posse não tem ação possessória, só tem desfosso incontinente. Conceituamos o instituto do desfosso incontinente. E, finalmente, apresentamos para os senhores a classificação da posse. Posse justa ou injusta, direta ou indireta, de boa-fé ou de má-fé, ok? Voltaremos já já para explicar essa posse